ao que interessa. Vamos falar de finanças, de dinheiro. E eu acho que a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Eu acho que se vocês estão aqui, acho que a gente já de alguma maneira já entende que dá para ser artista, né? Eu acho que a primeira barreira que a gente tem que vencer é, então, mãe, eu vou conseguir pagar minhas contas se eu for ser artista. E eu quero que vocês contem um pouco rapidamente, assim, primeiro se apresentem, e um pouco dessa trajetória do como vocês conseguiram ser artistas. O que vocês tiveram que desbloquear dentro de vocês para topar ser isso? Ou vocês tiveram que fazer um contrato com vocês mesmos do tipo, tudo bem se eu não ganhar tanto dinheiro, mas é isso que eu quero fazer. Ou tiveram que planejar, ou já tinham uma consciência de planejamento, já super se planejaram para entrar na carreira, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, dessa entrada no mercado e essa questão financeira junto. Então, para mim, eu tenho consciência que é um pouco diferente. Não é todo mundo que teve esse caminho. Mas como eu comecei tudo muito novinha, para mim sempre foi tudo muito natural. Não teve um momento de assim, plim, quero ser artista, vou ser artista. Então foi tudo fluindo muito naturalmente. E eu sempre convivi muito no meio do pessoal de teatrão, tudo bem que é diferente, né? Mas o teatrão, o pessoal do teatrão convencional mesmo, lá no interior, o pessoal que fazia Unicamp e tudo, eles sempre andei com gente mais velha que eu, enfim. Então eu sempre vi de muito perto a realidade deles, sabe? Falava, eita, tipo, eu nunca enxerguei as artes como forma de glamour, nunca, zero. Porque eu sempre fiz, então eu via o esforço da minha mãe quando eu era pequena para pagar meus cursos e minhas competições e figurinos, e eu mesma sentia na pele, tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe a pagar as coisas, enfim, até para depois eu sozinha conseguir pagar e tudo mais. Então era tudo muito real, eu via a realidade, eu estava nos bastidores, no backstage, eu acompanhava meu professor de teatro junto com os grupos dele, profistas que vinham competir em mostra, mapa cultural, essas coisas assim, eu sempre estive junto, então eu sempre vi quanto que era relação e perrengue. Então, assim, eu não tive esse plim e não tive deslumbre, então foi tudo correndo muito naturalmente e eu sou uma pessoa prudente e organizada de nascença e por criação. A minha mãe é assim, ela é muito, como fala, organizada financeiramente mesmo e tudo mais, então, por sorte, eu herdei isso dela. O meu caminho foi bem diferente da Marisol. Eu me descobri artista assim, bem tarde. E também é um exemplo para quem aí está tentando mudar de carreira ou seguir novos horizontes. Eu também era artista, só que eu era artista marcial, né? Eu fazia Kung Fu e Tai Chi Chuan, dava aula, tinha a minha academia. E aí, com uma decisão assim super rápida, eu vendi tudo e comecei a investir na arte que eu faço hoje, teatro musical, bem especificamente. Eu digo que é especificamente teatro musical porque até hoje a predominância dos meus trabalhos foi em teatro musical. Mas, obviamente, toda a formação que a gente investe para estudar te dá possibilidades infinitas de fazer outras áreas de arte, produção, sei lá, aula e etc. Eu sempre fui professor. Tem uma coisa na minha vida assim que é uma vocação mesmo. Sempre esteve na minha cabeça. Eu amo dar aula, eu amo ensinar. Então é uma coisa que, independente do que eu vou ensinar, eu preciso mostrar isso para alguém, preciso passar para alguém o que eu conheço. E foi na arte que isso me uniu essas fronteiras, que é a fronteira do ensinar, do dar aula e também de estar no palco, de estar na vida profissional. O meu irmão é mais velho que eu e ele é músico, então ele fez música de faculdade. Então você acredita, você vê na minha família, foi uma família que teve um músico e eu sou formado em educação física. Então são duas profissões que são teoricamente baixo escalão, né? Se a gente pensar em medicina, direito, engenharia, e na verdade comigo foi tudo ao contrário. Meu irmão é músico, eu sou formado em educação física e artista, então são profissões teoricamente de baixo escalão, né? Que você fala para as pessoas e as pessoas falam, então você ganha mal, então você é instável, e tipo, os mitos que a gente já conhece, assim. Alguns não deixam de ser verdade, né? Tem esse negócio do glamour que a Marisol falou, que é muito verdade.
Você faz hoje qualquer escola de teatro musical que você faça hoje, existe uma glamorização do que é teatro musical. Você quer entrar porque você quer ser o ator de teatro musical que canta, dança e atua e que está do lado de nomes famosos como Cláudia Raia, Thiago Abravanel, e você posta fotos no Instagram e dizendo que você é ator de musical. E isso é muito glamour falso, assim, bem falso. A gente precisa trabalhar muito, a gente precisa estudar muito. Eu perdi as contas de quanto eu investi na minha formação profissional. Perdi as contas. E até hoje a gente investe. Bom, sobrou eu. Eu acho que artisticamente eu fico um pouco no meio do caminho entre a Marisol e o Sandro. Eu não sou artista desde novinho. Aqui ninguém na minha família tem essa veia artística, ninguém foi ator, cantor, nada. Eu, quando era mais novo, eu fiz, tipo, algumas publicidades, assim, mas bem novinho, e aí eu saí porque eu não gostava daquilo. Mas por conta disso, eu fui convidado na escola onde eu estudava a entrar no grupo de teatro quando um menino saiu e eles estavam precisando de um menino. Eu falei, bom, né? Tô aqui fazendo nada, vamos lá. E aí foi o meu clique, quando eu tinha uns 15 anos. Então foi no meio do caminho entre eles, assim. E aí eu vi tudo aquilo e eu fiquei apaixonado pela arte. Eu comecei a estudar com isso. Mas eu tenho um respaldo, sempre tive um respaldo financeiro muito grande. E eu sei que a minha realidade não é de muitas pessoas que estão por aí. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Que não é tudo tão fácil, mas que é possível. A gente pode ser artista, sim, independente da onde a gente veio. O artista não tem que ser pobre para o resto da vida e não tem que ter sido pobre antes para ser artista. Eu acho que é muito legal, sim, a gente saber os privilégios, mas também trazer a importância do conhecimento sobre o conhecimento financeiro, essa educação financeira, porque acho que ela ajuda a quem não tem esses privilégios poder, de alguma maneira, alcançar a mesma posição com esse conhecimento, através do conhecimento. E aí eu queria começar falando mais sobre finanças, no sentido de guardar dinheiro. Acho que todo mundo que já deu uma mínima pesquisada já ouviu dizer, não importa quanto você ganha, você tem condição de guardar um pouco de dinheiro. A pessoa que ganha 1.000 e não guarda R$1 vai ganhar 10.000 e não vai guardar. Vocês concordam com isso? Como vocês lidam com isso? E a importância disso, desse guardar, nem que seja R$1, enfim. Eu acho que sim, é possível. A gente não pode... cada pessoa tem uma realidade muito diferente. Então, assim, tudo que a gente for falar aqui tem que ser aplicado à realidade daquela pessoa. Não, eu vou tentar abranger algo geral, mas não dá para falar por todo mundo, né? Então, mas eu acho que existe um limite principalmente estando em São Paulo, que acho que a maioria das pessoas estão aqui, o custo de vida em São Paulo é absurdo de caro, comparado ao resto do país. E algumas pessoas, dentro da classe artística mesmo, conseguem receber realmente aquilo que elas precisam para pagar a conta, e tem gente que ainda se endivida. Mas eu acho, pela visão geral, que isso não é a maioria. Ainda bem, eu acho que as pessoas conseguem diversificar, e isso é um outro assunto, diversificar a forma de ganhar dinheiro, achar novos caminhos de se ganhar dinheiro, para que ela não só sobreviva de arte, e sim viva da arte, e consiga transformar aquilo em algo a mais, inclusive de investimento para ela mesma, né? Mas eu acho que sim, é sempre o primeiro passo tentar ganhar, e tudo que a gente vê em questão de curso de investimentos e de gestão financeira, eu tenho estudado há alguns meses, eles falam que esse tipo de coisa tem que ser medida em porcentagem e não em quantidade. Então a gente fala assim, eu ganho 1.000, eu ganho 10.000. Não importa o quanto você ganha, você tem que separar uma porcentagem desse dinheiro e guardá-lo. Então, se com 1.000 você consegue guardar R$1, com 10.000 você vai guardar 10, entendeu? Tem que ser sempre essa proporção, tem que ser uma proporção de porcentagem. Bom, quanto à frase inicial, que é se todo mundo pode fazer isso, se todo mundo consegue fazer isso, eu tenho sérias dúvidas.
Sim, como o Rodrigo também já ressaltou aqui algumas vezes. Tudo que eu falar aqui vai ser minha opinião, porque eu não sou especialista de nada do que eu estou falando aqui, tá? Então é uma conversa despojada mesmo, tá? Eu gosto aqui que eu vim trazer um papo mais filosófico, porque eu sei que o Rodrigo e a Marisol estudam bastante sobre finanças, assim. Eles veem muitos vídeos. E eu não. Eu não estudo muito sobre... Meus interesses são bem diferentes, assim. Então, eu tenho um interesse muito filosófico. Eu e o Rodrigo, a gente teve uma experiência esse ano, na montagem do musical Charlie, a Fábrica de Chocolate, que ainda nem estreou, tá prometido que vai estrear, tomara que sim, que nosso diretor americano, que não tem cultura brasileira no seu DNA, esse diretor, ele veio e fez uma série de perguntas. Assim. Uma das perguntas que ele fez foi: por que você, perguntando para o elenco, por que você é artista hoje? Por que você fez uma escolha de ser artista hoje? E aí eu lembro que a gente, nessa conversa, nesse bate-papo, a gente rebateu esse argumento dele, de que isso seja uma escolha, porque ele sim passa pela fase de escolha, de você escolher aquilo que gosta, escolher aquilo que te representa de uma forma pessoal, mas existem coisas que não são escolhas. Por exemplo, arte na infância não é uma escolha. Ou você tem ou você não tem. A sua escola ou te oferece arte ou não te oferece arte. E isso geralmente é uma coisa independente da sua vontade. Às vezes não tem questão pessoal uma criança escolher ir ao teatro ou não. É uma questão da sociedade dar o acesso àquela arte, àquele tipo de conhecimento. E por isso, eu acho que essa escolha é um pouco falsa. Uma visão minha, uma visão mais filosófica, assim. Por exemplo, o liberalismo econômico. Ninguém é livre o suficiente. Você é livre para consumir, mas ninguém é livre de verdade. Então, depois, se vocês entrarem mais nesse viés aí, a gente conversa mais. Mas, por enquanto, essa é a minha visão. Assim. Só o tanto de imposto que a gente paga já mostra o quão livre não somos. Imposto, imposição, né? Enfim, nossa, são tantas coisas para falar, mas realmente é isso. Cada um vai falar sobre através do seu filtro, né, de visão. Enfim, então com certeza essa coisa de escolha é muito muito relativo, porque para mim, além de cultural, sociedade e tudo mais, depende muito dos pais também, porque, por exemplo, foi a minha mãe que ela via que, óbvio, que eu tinha muita tendência a dançar quando eu via música, desde muito bebezinha, enfim. Então, ela acabou me colocando em tudo que era artes, mas é muito engraçado, porque cada um tem um porquê. Eu tinha uma realidade um pouco peculiar dentro da minha casa, muitas brigas, né? Um pai alcoólatra, enfim. Então, ela notou que algo precisava ser feito com a cabeça dessas crianças, senão ia dar ruim. Então, ela colocou eu e meu irmão para fazer tudo que era curso que tinha de artes. Então, esse foi um escape interessante, mas, enfim, não era disso que a gente estava falando, mas me lembrou essa coisa da opção, da escolha. E aí eu sempre fiz muitas aulas gratuitas pela prefeitura de Vinhedo. Ou seja, era um pessoal de bairro de periferia. Porque e olha que eu sei que a minha família não é privilegiada, mas ainda assim eu estava na melhor situação ali. Então, as poucas crianças que tinham ali foi porque a mãe ou o pai gostava muito de arte e, graças a Deus, teve a grande ideia de inscrever o seu filho, sua filha, na aula de desenho e pintura, na aula de jazz, na aula de balezinho, teatro, canto coral, enfim, as coisas que eu fazia. Então, tudo depende de tudo, né? É muito amplo, é muito complicado. Mas, nossa, é tanta coisa que passa na minha cabeça que até perdi o foco principal que é da pergunta da Clau. A gente estava falando sobre se é possível guardar dinheiro, se é possível, se a gente ganhando muito ou pouco, se é possível guardar. Na minha opinião e no que eu tenho visto, lido de estudos e tudo mais no mercado de finanças, essas coisas de economia, é que dá.
por mais difícil que seja, a não ser que for uma situação extrema de que você tem 5 filhos e mora num barraco, então realmente o que você conseguir de dinheiro entrou, foi pro leite, foi pra boca do filho, mas se for um tiquinho mais do que isso, você consegue fazer uma rendinha, e nem que for guardar R$ 5 por mês, sabe? R$ 2 por mês. Tipo, tudo é uma questão de organização. O problema do nosso país é que organizar o dinheiro é coisa para rico. Entendeu? Na cabeça das pessoas, organizar dinheiro é coisa para rico. Não, todo mundo pode e deve ter o conhecimento para saber organizar e economizar. Por exemplo, muitas famílias não sabem que dá para economizar R$ 10 pelo menos por mês só de tirar as coisas que tem uma luzinha minúscula acesa da tomada. E colocar só na hora que for usar, televisão que fica com uma luzinha, o micro-ondas que fica lá com o reloginho, tudo. Gente, deixa fora da tomada e coloca na hora que for usar. Isso daí economiza de R$ 10 a R$ 15 por mês. Uma besteira dessa, sabe? Ele fala, nossa, mas daí você é neurótica demais. Não, eu acho que daí você está sendo inteligente e economizando R$ 10, R$ 15, sabe? Tipo, dá para você organizar, entendeu? A não ser que for uma situação limite extrema, realmente pobreza, muita pobreza. Mas se não dá para guardar nem que for um tiquinho de nada. Eu acho muito legal isso tudo que vocês trouxeram, até o que o Sandro falou, que a gente não pode perder de vista a realidade do país, obviamente. Sim. É sempre importante. Mas também a gente não pode generalizar, e a gente não pode se generalizar a nossa situação, a gente precisa olhar de verdade, com verdade para a nossa situação. Eu acho que hoje as pessoas que estão aqui, e mesmo as pessoas que depois vão ver no canal, tem um computador, tem um celular e tem internet. Então, assim, já não é tão por aí. Tipo, já entende? Eu acho que também tem uma zona de conforto ali de se generalizar num lugar que não estamos, de não reconhecer talvez os próprios privilégios, que é o que a Sol falou. Dá para economizar R$ 15? Não dá, mas se tirar da tomada dá, então dá. É que aí tem que fazer um esforço, tem que fazer um esforço, a vida é assim. Mas aí, entrando nesse assunto, sobre isso, né? Entendendo que para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras menos, né? Porque sim, infelizmente. Mas é possível. Eu queria que vocês falassem também na arte, o que é investir enquanto a gente ainda não vive de arte? No que a gente deve investir para ser um artista, né? Eu hoje vejo muitos cursos técnicos a longo prazo, vejo cursos pontuais que também vão te levar de alguma maneira para as pessoas que estão no mercado, ir em peças, ver arte de outras maneiras. O que vocês sentem na formação para que a gente possa ganhar dinheiro com arte, de investimento real que voltou para vocês? Vocês falam assim, cara, nisso aqui eu investi, isso voltou em forma de trabalho que hoje me paga e me possibilita viver de arte. Olha, falando em investimento, a gente não precisa pensar só em dinheiro, é investimento de tempo também. Então, com a internet, é infinito, é infinito. A gente está em tempo de quarentena, o que tem de gente dando aula de graça por aí são coisas assim que você nunca vai ter na sua vida inteira tempo para assistir tudo que está sendo disponibilizado. Mas, assim, eu tenho coisas que foram escolhas minhas. Então, por exemplo, se a gente pensar no teatro musical, tem canto, dança, interpretação. Aí na dança tem sapateado, jazz, balé, dança de salão. No canto você tem que aprender o belting e canto coral. Aí na interpretação você tem que fazer a improvisação. Aí é um conteúdo assim enorme. E se você for escolher fazer esse conteúdo totalmente separado, o investimento financeiro vai acabar sendo muito maior. Existem escolas que compilam o conteúdo e fazem um compilado de todo o conteúdo que você, do básico que você precisa saber para manter sua vida depois, sua vida de estudos. Então, a minha escolha profissional foi começar com uma dessas escolas. Uma escola de teatro musical que compilou todo o conteúdo para mim. A mensalidade era muito acessível na minha época, para mim, e era em torno de 20% do valor que eu ia pagar se eu fosse fazer todas as aulas separadas. Era muito discrepante. Então, para mim, foi um ótimo começo, porque depois que eu conheci o básico dos conteúdos, eu fui investir em coisas específicas. Mas eu acredito que a gente aproveitar investimento, acho que é um investimento de tempo. Tempo em leitura de um texto que você pegou na internet, tempo em um teatro que está disponibilizado no YouTube, numa videoaula que é de graça, que um professor está dando. Eu acho que esse é o principal, assim, principalmente em tempos de quarentena.
Para mim é isso. Bom, eu vou complementar o que o Sandro falou. Eu também, a minha escolha foi essa também, de começar pelo todo, ver aonde eu poderia, o que fazia mais sentido para mim e depois investir mais, falando financeiramente, depois investir mais direcionado, né? Mas falando do tempo, eu acho que, da minha experiência, eu passei muito tempo fazendo muita coisa de graça, vamos dizer assim, para ter experiência com aquilo. Experiência de palco. Eu acho que às vezes falta muito nas pessoas, inclusive que fazem esse tipo de curso, falta experiência de palco. Às vezes a pessoa é um exímio cantor, é um exímio bailarino ou ator, só que a pessoa não tem experiência de palco e não tem experiência de grupo, estando no palco também. Isso você adquire na prática. E não tem como comprar isso. Não é um investimento financeiro. Você não compra experiência de palco. Você precisa viver aquilo. Então, falando desse sentido, eu fiz muita coisa de, assim, ajudar um grupo de amigos que estava fazendo um espetáculo e eu ia lá e fazia a parte de movimentação cênica para eles. Não é estar no palco, mas é você viver aquilo, você vivenciar aquela realidade e, aos poucos, você se inserir naquilo. Então, eu fui me inserindo num grupo de amigos que fazia aquilo. Putz, eles me chamaram para começar a fazer, ensaiar com eles uma coisa. Putz, ninguém ganha nada. Beleza, mas eu tô lá, vivendo, tendo essa vivência. Então, eu acho que a vivência é um tipo de investimento de tempo que não tem como comprar. Você nunca vai comprar um curso de vivência que vai ser o suficiente do que você passar um ano inteiro com um grupo de artistas fazendo diversos espetáculos nas mais diversas funções que ele exige de você. E eu acho que a visão do todo é importantíssimo para um artista. Ninguém que faz sucesso só viveu aquilo, só esteve no palco. Ninguém não, né? Não posso generalizar dessa forma. Mas eu acho que um artista de verdade tem que ter passado pelo todo e entender ao seu redor. É isso. Eu ia justamente falar sobre isso, investimento de experiências. Eu ia falar justamente sobre isso, porque esse investimento muitas vezes é gratuito e muitas vezes você não tem que desprender dinheiro, não tem que perder muito dinheiro, geralmente, enfim. E eu acho que, assim, conta tudo, conta essa experiência. Tipo, quando eu era mais novinha, eu já me apresentei muito em praça, em escola, em orfanato, em asilo. E aí, todo esse tipo de coisa acaba acontecendo, coisa que depois a gente leva para o palco. Quantas vezes nessas apresentações não entrou uma pessoa, não veio um bêbado no meio e a gente teve que interagir, não caiu uma folha da palmeira, que pode ser um cenário que futuramente num palco profissional cairia, e aí você tem que saber lidar. Então, tipo, investimento de experiência, se permita viver experiências diferentes, dançar em balcão de boate, que eu já dancei nessa vida, tipo, tudo é experiência, tudo é experiência. Então, eu acho que esse é um dos maiores investimentos mesmo, você se permitir viver coisas diferentíssimas. Fala, Rodrigo. Não, só queria voltar rapidinho, só para deixar claro uma coisa do que eu falei, de que fazer de graça, eu não quero dizer isso profissionalmente, pelo amor de Deus, porque tem muita gente hoje grande, produtor grande, que está tirando vantagem de pessoas que ainda estão estudando e colocando artistas que estão querendo estudar no lugar de pessoas que estudaram para aquilo. São coisas completamente diferentes. Eu estou falando de grupos de teatro, de pessoas que estão ali batalhando por aquilo, não pessoas que ganham dinheiro, ganham não, né? Recebem dinheiro do governo através de um edital e tem, ou mesmo de patrocinadores que deveriam estar patrocinando pessoas que já têm essa qualificação e tirar esse lugar para colocar pessoas que estão recebendo ali 1/3 do salário ou menos. Só deixar isso claro. Assino embaixo do Rodrigo. Não quis dizer isso. Estou falando de pessoas que estão ganhando experiência agora. Assino embaixo do Rodrigo, até porque essa pessoa vai estar super achando que ela está fazendo algo vantajoso para ela. Tipo, fulano vai estar me conhecendo. Não, você está se queimando. Você vai estar se queimando porque você vai estar mostrando que você está se permitindo uma coisa que não é interessante. Então, se quiser testar essas coisas, de preferência, eu sei que tudo depende de tudo é muito relativo,
Adoraria poder dizer, faça isso, não faça isso. Cada um é que sabe da sua realidade, da sua consciência, enfim. Mas se você tiver um grupo no bairro, sabe, que você consegue, amador, usufruir, ajudá-los e ter experiência, somar e trocar com eles, esse é o rolê, entende o que eu quero dizer? É mais por aí, eu acredito. Eu acredito, é só a minha opinião, eu posso estar falando bobagem. Gente, mas a vida é sobre opiniões, não é bobagem. A nossa experiência conta com certeza. Eu queria dar um adendo nisso que o Rodrigo falou também, porque eu vejo que concordo, né? Mas eu acho que é uma puta sacanagem, sem medo de usar essas palavras, de um produtor. Porque acho que a nossa briga é com eles, assim, a nossa briga é com quem proporciona isso. Porque, assim, eu tenho milhões de alunos. Concordo. E eu assim, nunca vou falar não faça. Sendo bem sincero, assim, eu vou entrar em defesa deles agora aqui. Porque é o sonho da vida. E sim, muitos são talentosos pra caramba. E às vezes não saem bem em teste. E acaba surgindo uma oportunidade assim e rola. E o cara vai falar não. E realmente, a gente sabe quanto que tá no meio, quanto que conhecer as pessoas no meio, as pessoas verem você, é um pouco mais fácil depois, né? Às vezes não, às vezes a gente tem também, né? Às vezes também existe a fantasia do passei uma vez, agora passa em tudo. Não existe também, podemos fazer um papo sobre isso. Vai ter também papo toda hora. Mas acho que isso aqui são dois pontos bem interessantes, assim. Isso que o Rodrigo falou é muito verdade, eu acho que é uma coisa muito séria que está acontecendo. E isso que a Maricela também falou é muito verdade também. Outra coisa é que as vidas são milhões de pontos de vista, de milhões de situações, né? A gente tem que brigar sempre pro grande, eu penso assim. Mas enfim, depois se quiserem falar mais, fique à vontade. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é alguma coisa, eu fiquei pensando aqui, que vocês entraram um pouco nesse campo do quando o dinheiro deixa de ser dinheiro. Porque eu acho que tem um pouco esse entendimento que as pessoas acabam não tendo esse conhecimento. A gente acha que poder estudar é ganhar 10 mil reais e investir em curso. Vocês acabaram de falar, fazer um grupo, fazer uma peça, né? Produz uma peça, faz uma peça aí na praça, chama a galera para assistir, se divulga. O Instagram tá aí, faz uma coisa no Instagram. E aí eu queria que vocês falassem o que vocês de experiência fizeram já, que vocês lembram que foi muito significativo e a forma. Porque eu tenho muitos alunos que falam, não sei como fazer. Como que foi isso de chegar, às vezes, num grupo, ou chegar num professor e propor ajudar ele? Como que vocês fizeram isso já na vida de vocês e como que foi?